Aí galera, beleza? Bora lá então? Vamos estudar mais um pouquinho, né? Hoje nós vamos começar com um probleminha, tá? E na resolução do problema a gente vai ver que assunto que estamos falando, tá? Já é algo um pouco conhecido, então é bem interessante a gente começar com um probleminha, tá bom? Até porque isso dá uma acelerada no nosso cérebro aí, quando nós sabemos o assunto, a gente já vai muito preparado para o assunto, ou às vezes a gente vai muito tranquilo, não, isso eu já sei fazer. Agora, quando nós temos assim um problema, é igual uma prova, né? Você tem um probleminha lá e o professor não colocou lá para você qual é o assunto. Ah, esse aqui vamos falar de divisibilidade, né? Quando ele não coloca, e quase sempre não coloca, então o nosso cérebro ele é forçado a pensar um pouco mais. Isso é muito bom, tá bom? Então nós vamos ler o problema aqui, vamos tentar resolver e ver o que a gente usa, beleza? Vamos lá? Ó, uma estrada tem 100 quilômetros de extensão. No quilômetro zero, há um posto policial e um posto de abastecimento. Depois, a cada 16 quilômetros, há um posto policial e a cada 12 quilômetros, um posto de abastecimento. Determine quais são os pontos dessa estrada em que há os dois tipos de postos. Veja bem, primeiro caso, vamos entender uma coisa aqui. Ó. Tem uma estrada de 100 quilômetros. Eu vou representar numa reta, é claro que a estrada não é sempre uma reta, beleza? Mas só para a gente pensar aqui no comprimento da estrada. Aqui é o quilômetro zero, né? Ó, aqui é o quilômetro zero e aqui é o quilômetro 100. O que nós temos de informação? Aqui nesse quilômetro zero, nós temos dois tipos de posto. Ó, vamos anotar aqui, ó. Nós temos o posto policial e nós temos também nesse mesmo quilômetro o posto de abastecimento. Ó, PP, posto policial, PA, posto de abastecimento. Certo? Então, quando começa a estrada tem os dois. O que vai acontecer? Ó? Depois disso, depois do quilômetro zero, nós também vamos ter postos policiais distribuídos pela estrada, assim como o posto de abastecimento também, certo? Só que existe uma regra, digamos assim, tá? Ele diz assim, ó, a cada 16 quilômetros há um posto policial, tá? Então, sei lá, vamos imaginar aqui, ó, 16 km, certo? Então aqui tem um posto policial, ó, marcado no quilômetro 16, tá? No km 16. Só que a cada 12 tem um posto de abastecimento. Então, um pouquinho antes aqui, ó, no quilômetro 12, nós temos um posto de abastecimento, certo? E assim vai sucessivamente até acabar a estrada. Tudo bem? Então, a cada 16 quilômetros, um posto policial, a cada 12 quilômetros, um posto de abastecimento. E assim continue, vai embora, certo? Bom, a pergunta é muito interessante e bem comum, tá? É muito comum esse tipo de exercício aí. Em provas, em concursos, alguma coisa assim. Veja bem, ele pergunta assim, determine quais são os pontos dessa estrada em que há os dois tipos de postos, ou seja, eu quero saber, além do quilômetro zero, quais são os lugares aqui nessa estrada em que os dois pontos, os dois postos, tanto o policial quanto o abastecimento, vão estar no mesmo lugar, tá certo? Essa aqui é a pergunta, tá bom? Como o nosso espaço aqui é pequeno, então eu vou apagar essa reta aqui, essa coisa maravilhosa, tá bom? Mas ó, lembra que essa ideia é importante. Tem os dois postos estão juntos no quilômetro zero e a partir daí eles vão ser distribuídos diferentemente. Um a cada 16 quilômetros, um a cada 12, certo? E aí a gente vai tentar encontrar então que lugares tanto eles se encontram juntinho, no mesmo quilômetro, no mesmo lugar, lá está dirigindo, vai estar ali, opa, um posto policial junto com um posto de abastecimento. Beleza? Vamos apagar aqui. Ó, vamos lá. Bom, um jeito muito simples de a gente resolver isso daqui sem ter nenhuma fórmula, sem ter nenhum cálculo super difícil, é uma ideia que a gente acaba sempre utilizando, que é a soma. A soma é um recurso tão útil pra gente, tá? E às vezes a gente tá lá no ensino médio, num assunto avançado e quer resolver com fórmula. Calma, se você conseguir organizar teu pensamento, dá para resolver de uma forma tão simples, tá bom? Não queira complicar a matemática, ela já é um pouquinho complicadinha, então não vamos deixar ela mais complicada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma lista. Ó, veja bem como é simples, ó. Posto policial, vou fazer uma lista a todos os lugares que ele vai aparecer, do 0 ao 100, e posto de abastecimento também, tá certo? Vamos lá. Então, eu sei que eles aparecem no quilômetro zero, posto policial a cada 16, né? Vamos lá. 16. Depois ele vai aparecer aonde?
32. Se eu errar algum cálculo aí, vocês me avisam depois, tá? 16 mais 32 dá 48, né? 48. 48 mais 16 é 58, 64. Certo? Aqui são os quilômetros, tá? Então os pontos. O ponto quilômetro 0, quilômetro 16, quilômetro... Tudo bem? 64 mais 16 é 70, 80. Mais 16 dá 96. Se eu somar mais 16, daria 112, né? 96, isso, 112. Só que daí tá fora da estrada, né? Já acabou a estrada. A estrada tem de 0 a 100, tá bom? Então, esses locais aqui, ó, esses lugares, são todos os pontos onde vai ter postos policiais, tá bom? Então, você está dirigindo lá, você olhou, você viu que lá na estrada tem aquelas plaquinhas assim no canto da estrada que tá indicando a quilometragem que você tá? Geralmente é uma plaquinha, ela é um formato retangular de pezinho assim. Aqui tá o número da estrada, sei lá, PR 376, e aí tá lá, você está na altura do quilômetro 135. Já viram essa plaquinha? Então, seria mais ou menos isso. Tá? Vai estar as plaquinhas lá indicando. Você está dirigindo, você viu a plaquinha lá, estou no quilômetro 40, precisava parar no posto policial. Quem que precisa parar no posto policial, né? Mas beleza. Aí você sabe, no 48 já tem o posto policial, então falta pouco para me chegar, tá? Então só pra gente se organizar aqui. A gente vai fazer a mesma coisa com os postos de abastecimento. Esse acho que é um pouco mais importante, né? O carro precisa de gasolina, né? Vamos lá. Então, ó, no quilômetro 0 tem um posto de abastecimento, aí vai a cada 12, nós vamos somando 12, ó. 12, depois vai ter no 24, depois no 36, 48, 60, só somando 12, tá bom? 12 a cada 12 quilômetros, né? 60, 72, 84, 96, e acabou, né? O próximo seria o 108, só que já acabou a estrada, Tranquilo? Olha como é simples. Tem uma listinha anotado onde tem postos policiais e uma listinha onde tem postos de abastecimento. E aí a pergunta era o quê? Quais são os pontos onde tem os dois no mesmo lugar? Aí a gente já sabe. O que eu vou fazer? Eu vou comparar essas duas listinhas aqui, ó, e ver quais são os pontos comuns, repetidos. O que está nos dois aqui? Vamos lá. O 0, né? Eles já iniciam tendo posto policial e posto de abastecimento no mesmo lugar. O que mais? Só você procurando os números iguais, ó. 16 não, 32 não tem 32 aqui. 48, olha lá. 48. Lá no ponto 48, eles têm postos comuns, né, no mesmo lugar. 64 não. Aqui, ó, 96. Então nós temos 3 lugares. Aonde são esses 3 lugares que vão ter os dois? Quilômetro 0, quilômetro 48 e quilômetro 90. Opa! Pensei em 96, escrevi 99. Quilômetro 96. São esses lugares que eles se encontram, né? Então, ó, nos quilômetros 0, quilômetro 48 e quilômetro 96. Então, nesses dois lugares, ó, vamos colocar aqui, ó, possui os dois postos. Ok? Tranquilo? Facinho, né? Viu que não é nada absurdo assim, é bem tranquilo. Bom, mas afinal, a ideia agora é... Já resolvemos o problema. Será que teria uma outra forma, de repente um pouco mais curta, um pouco mais direta? Quando nós associamos esse probleminha, tentar encaixar ele na matemática, em qual área, em qual assunto em específico ele está, veja bem, ó, nós marcamos todos os quilômetros, né, todos os pontos, e procuramos os repetidos, não foi isso? Os comuns, na matemática quando está repetido nós chamamos de comum, nós procuramos os comuns. Agora, se vocês olharem aqui, como falava lá que posto policial era a cada 16 quilômetros, quem são esses números aqui, ó? 0, 16, 32, 48, 64, quem são esses números? São os múltiplos, nós estudamos isso como múltiplos do 16. Lembra quem são os múltiplos, a tabuada do 16, embora ela não exista tradicionalmente, né? Múltiplos do 16 é somar de 16 em 16.
0, 16, 32, 48, 64 e assim vai. Claro que os múltiplos de 16 são infinitos, eles não acabam no 96, a gente já viu isso, tá bom? Mas eles continuam. No caso, nós paramos no 96 porque a nossa estrada tinha 100 km, tá? Então, o que são isso daqui? Nada mais do que os múltiplos de 16. Aqui, também são múltiplos, né? 0, 12, 24. O que está acontecendo aqui? Esses são os múltiplos de 12. Certo? Então, veja bem, se aqui são múltiplos de 16, múltiplos de 12, nós procuramos os comuns, múltiplos comuns. Lembrou desse nome? Associou esse nome a alguma coisa? Já estudamos um assunto, né, chamado isso daí, ó, que é mínimo múltiplo comum. Nós não queríamos procurar aqui, ó, os múltiplos comuns, certo? Ó, então nós encontramos os 3 múltiplos comuns. Se eu perguntasse então, qual é o menor múltiplo comum entre os dois aqui? Ah, o menor múltiplo comum é o 0, né? Porém, quando nós estamos estudando mínimos múltiplos comuns, nós não levamos em consideração o 0. Se a gente perguntasse aqui, ó, diretamente assim, qual é o mínimo múltiplo comum entre 16 e 12? 48. Tá? Claro que o 0 é um múltiplo comum para ele, só que não é válido, porque senão, se eu fosse pensar assim no 0, quaisquer 2 números, 3 números, 5 números que eu quisesse encontrar um mínimo múltiplo comum entre eles, era o 0. Aí não vai ter graça, né? Então não será válido. É o 48. Vamos mostrar isso resolvendo de outra forma, tá? Então, ó, eu vou apagar uma parte do problema, tá bom? Só para a gente visualizar aqui como dá para resolver usando o mínimo múltiplo comum. Já volto. Bom, tradicionalmente nós estudamos mínimo múltiplo comum assim. MMC de 12 e 16. Quais são os múltiplos, ou quer dizer, qual é o menor múltiplo comum entre 12 e 16? O que nós fazemos? Vamos pegar esses dois números, colocamos separados por vírgula ali e fazemos aquela divisão em linha, onde nesta divisão estaremos usando somente os números primos, não se esqueçam disso, tá? Números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, são esses números, tá? Vamos lá. A gente sempre começa dividindo pelo 2, claro, desde que tenha algum número par, né? Isso que vocês já sabem fazer. 12 divididos por 2, 6. 16 divididos por 2, 8. Continuo com o 2 enquanto tiver número par. 6 divididos por 2, 3. 8 divididos por 2, 4. Ainda tem par, vou dividir por 2. O 3 não pode, repete, lembra disso? Não pode dividir, né? 3 não pode dividir por 2, repetir. 4 divididos por 2, 2. Mais uma vez por 2. 2 divididos por 2, 1. Agora dividimos pelo 3. 3 divididos por 3, 1. O 1 já está pronto, acabou. Quando eu termino de dividir, chegou no 1, acabou, né? Todos têm que chegar no 1. Aí, veja bem, mínimo múltiplo comum. Então, multiplico todos esses. Depois vai ter um outro assunto parecido. Aí eu não vou multiplicar tudo, a gente já chega lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3, 48. Então, mínimo múltiplo comum entre 12 e 16 é 48. Acharam algo parecido nas duas resoluções? Aqui nós criamos a lista toda dos dois. Aqui nós encontramos direto o primeiro lugar que eles se encontram. Quer dizer o seguinte, o que a gente entende como mínimo múltiplo comum de 12 e 16? Existem múltiplos de 12, existem múltiplos de 16, porém alguns vão repetir, certo? Quando que repete? No 48, tá? Então quer dizer o seguinte, se eu sabia lá que os postos policiais e de abastecimento tinham se encontrado no ponto 0, qual é o primeiro lugar que eles vão se encontrar novamente? No quilômetro 48. Só que aí tem mais uma vantagem em fazer isso daqui. Além de significar o primeiro lugar que eles se encontram, o 12 e o 16, ele também indica que a cada 48 quilômetros eles voltam a se encontrar. E não é isso? 48, 96. Eu consigo aqui determinar qual é se a estrada fosse mais do que 100 quilômetros, qual seria o próximo ponto depois do 96, só adicionando 48. De 48 em 48 quilômetros eles se encontram. É esta a ideia. Então aqui 0, 48, 96. São os 3 pontos onde os dois postos se encontram, digamos assim, vai ter os dois postos. Tudo bem? Então o assunto aqui nosso é mínimo múltiplo comum. Claro que vocês aí, os alunos vão ter que copiar esses assuntos, né? Então escreve lá no título do assunto mínimo múltiplo comum. Esse é o nosso assunto, tá?
que está incluído aí, né? Esta parte é mínimo múltiplo comum, mais conhecido como MMC, ok? Copia isso aí, anota lá, bonitinho. E próximo, temos mais um assunto. Continuando lá, nós temos então mais um probleminha e vai gerar mais um assunto aí. É bem tranquilinho. Uma costureira tem dois rolos de fita, um de 24 metros e outro de 40 metros. Ela quer cortar esses dois pedaços, esses dois rolos, né, em pedaços menores. Ela quer pegar aquela fita compridona e ir cortando em pedaços menores, tá bom? Só que tem uma regra aí, ó. Tem que ser iguais, os dois rolos têm que ser cortados em tamanhos iguais e aqui, ó, maiores possível. Tá bom? Então, claro, eu poderia pegar o rolo de 40 metros e cortar tudo em 1 metro. Eu poderia pegar o rolo de 24 metros e cortar tudo em 1 metro. Eles iam ficar iguais, tá? Só que, será que são os maiores possíveis? Vamos lá, continuando. Sem sobras, ou seja, não pode sobrar um pedacinho lá do 40 metros. Ah, isso aqui não vai usar para jogar fora. Não, não pode perder nada, não pode perder nada. Qual deve ser o comprimento de cada pedaço? Claro que estamos usando aqui, no caso, apenas números inteiros, tá? Não vai lá, vou cortar o rolo em 1,5 m. Pode, mas no caso do exercício, não. Tá bom? Olha bem, então o que eu quero saber? Na verdade, eu quero pegar um rolo de 24 metros e cortar ele em pedaços de forma que fiquem valores, números inteiros. Bom, enquanto eu posso dividir o 24, enquanto eu posso cortar, eu tenho que pensar em que números eu posso dividir o 24. Tudo bem? Eu posso dividir o 24 por 1, posso dividir o 24 por 2, qual mais? Posso dividir por 3, né? Tabuadinho do 3, 3 vezes 8, 24. Né? Posso dividir por 4 também, não posso? 4 vezes 6, 24. Então, ó, posso dividir por 6, posso dividir por 8, 3 vezes 8, 24. Posso dividir por 12, 12 vezes 2, 24. E, claro, se quiser, poderia até dividir pelo próprio 24. Não vai fazer sentido algum, mas pode. O que são isso daqui? Possíveis cortes, possíveis tamanhos desses dois rolos de fita. Vamos para o de 40 metros? A ideia é a mesma. Quero pensar todas as possibilidades que eu posso cortar o de 40. Vai lá. O 1 posso dividir por 1, posso dividir por 2. Não dá para dividir por 3, né? 40 não fica inteiro, mas posso dividir por 4. Por 5, 5 vezes 8, 40, né? 5 pelo próprio 8, então 5 vezes 8, 40. Posso dividir por 10, né? Em 10 metros aí, em 20 metros e 40 metros. Bom, claro que não faria sentido algum dividir por 40, mas pode. Matematicamente pode. Bom, vamos lá ver se a gente consegue responder então o problema, o exercício. O que ele quer? Cortar. Então eu tenho essas possibilidades para que fique sem sobras, tá? Tanto para o de 24 quanto para o de 40. Porém, nós temos que tentar seguir essas regras aqui, ó. Tem que ser iguais os pedaços, ou seja, do mesmo tamanho que eu cortar o de 24, tem que ser cortado o de 40. E maior possível. Vamos só primeiro destacar os iguais? Vamos lá. 1 metro é uma possibilidade para os dois, né? Qual mais? 2 metros é uma possibilidade para os dois. 4 metros é uma possibilidade para os dois. 6, não, 8 metros é uma possibilidade para os dois. Aqui não tem mais, né? 12, 24, acabou. Bom, então para que fique igual os dois cortes, pode ser cortado em 1 metro, 2 metros, 4 metros e 8 metros. Nós temos 4 possibilidades de corte para ficar iguais. Porém, eu quero maior possível. Então, a gente está querendo aqui encontrar, na verdade, o 8, certo? Entre os tamanhos que eu posso cortar, o maior que fica igual para os dois é 8 metros. Então, ela deve cortar em pedaços de 8 metros. Respondido, né? Viu, mas tranquilo? Um exercício desse aí, por exemplo, numa prova, num concurso, a galera quase arranca os cabelos para resolver aí. Mas é simples, ó. Com uma listinha, são simples. Bom, vamos só encontrar então em que conteúdo isso se encaixa? Vamos lá? O que são isso daqui? Ó? Tenho 24, nós pensamos assim, eu quero dividir por, posso dividir por 1, posso dividir por 2, posso dividir por 3. Isso daqui, essa lista aqui, ó, nada mais é, vamos puxar aqui, ó, do que os
divisores de 24, não é isso? Quando eu penso em que números eu posso dividir, sendo números inteiros, divisão exatas, né? Eu estou encontrando os divisores do 24. E essa lista aqui do 40 são nada mais, desculpa, nada mais do que os divisores de 40, tá certo? Bom, quando nós temos uma lista de divisores, divisores de 24, divisores do 40, e nós ficamos procurando os divisores que estão repetidos, comuns, e queremos encontrar o maior divisor comum entre eles, está aí o nosso assunto. Maior divisor comum, conhecido como MDC. Claro que nós não falamos maior divisor comum. Quando nós temos essa sigla aí aparecendo na matemática, nós chamamos de máximo divisor comum. Tá? Vamos escrever lá. Esse MDC significa máximo divisor comum. Tá? Claro que se o exercício falasse assim, ó, encontre o máximo divisor comum entre 24 e 40. Precisava de tudo isso? Talvez não, né? Dá para resolver assim com a listinha? Sem problemas. Claro que a gente quer ver aqui agora. Existe uma outra forma? Existe uma forma matemática, assim como lá no exercício anterior teve, né? Ou aquela divisãozinha em linha? Sim, dá para resolver e é muito parecido a forma de resolução. Eu vou deixar aqui, tá? Só para a gente conferir. Bom, quando eu quero calcular, então, eu vou escrever assim, ó, o MDC, o máximo divisor comum, entre 24 e 40, tanto faz isso tirado de um problema, ou se eu tiver direto esse exercício aqui, ó, calcule o MDC de 24 e 40. Ou seja, qual é o maior divisor comum entre eles, entre 24 e 40. Numa lista já resolvemos, mas eu posso fazer também daquela forma lá, divisão em linha, que a gente chama, tá bem? Então nós vamos resolver desse jeito aí, vai lá. Lembra-se que nós vamos dividir pelos números primos, tá? Então, começamos aqui pelo 2, 24 por 2, 12, 40 divididos por 2, 20. De novo por 2, 12 divididos por 2, 6, 20 divididos por 2, 10. De novo por 2, 6 divididos por 2, 3, 10 divididos por 2, 5. Eu poderia agora, como não tem nenhum número par, não uso mais o 2, né? Então, eu vou dividir por 3 ou pelo próprio 5, você que escolhe aí. Vou fazer primeiro pelo 3 e depois repetimos o 5, né? Que não podia dividir por 3, agora sim, divido por 5 e acabou. Bom, repararam que esta divisão é exatamente igual à mesma forma de resolver do outro, que era mínimo múltiplo comum? Mas então, qual é a diferença entre eles? Deixa eu apagar aqui só esse pedaço aqui, ó. Vou deixar o título aí, tá? Não se esqueçam que vocês, quem for copiar, anotar aí no caderno, né? Para um estudo aí, tem que ter esse assunto aí, tá bom? Vai colocar esse título aí. Bom, a diferença de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, aqui no momento que eu estou resolvendo, terminou essa parte da divisão, quando é máximo divisor comum, nós vamos anotar, vamos fazer um asterisco do ladinho, daqueles números, preste bem atenção, daqueles números que dividiu os dois ao mesmo tempo. Claro que eu posso também estar calculando o máximo divisor comum de mais do que dois números. De repente eu queria encontrar o 24, o 36 e o 40. Eu dividiria os três normal, tá? E aí eu vou fazer um asterisco, vou separar, vou marcar ali o divisor, o númerozinho do lado aqui, que dividiu todo mundo que está aqui. Tudo bem? Então repare o seguinte, ó. Nós vimos aqui que o 2 dividiu os dois números, né? O 2, então vamos separar o 2 aqui pra gente. O 2 aqui dividiu os dois também, né? Dividiu o 12 e dividiu o 20. Percebeu? Então vamos separar ele aqui também. E esse daqui, dividiu os dois? Dividiu o 6 e o 10? Sim, né? Então separamos ele também. O 3 dividiu os dois? Não. O 3 dividiu só o 3, ele não pode dividir o 5. Então não podemos anotar, não podemos separar esse 3. Ó. Ele não vai ser usado. O 5 dividiu os dois? Não, né? O 5 dividiu somente o 5. Então não podemos. Esses dois aqui ó, estão fora do nosso cálculo. E, então, para a gente calcular o MDC de 24 e 12, nós vamos multiplicar esses números, apenas esses que a gente separou. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. Então, vamos anotar aqui, ó, MDC de 24 e 40 é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8.
Mas a gente já tinha resolvido isso, né? Claro, a gente só está resolvendo de uma forma diferente. Então, o que é o 8? É o tamanho, é o comprimento do pedaço de fita que a costureira vai cortar. Então, se ela pegar as duas fitas dela, a de 24 e a de 40, e cortar tudo em 8 metros, ela vai ter tamanhos iguais e maiores possíveis. Percebeu que é a mesma resposta, é claro, né? Tem como resolver fazendo aquela listinha e tem como resolver usando isso daqui. Então, se você for fazer um exercício aí e tiver lá no exercício, calcule o MDC de 24 e 40. Pode fazer assim, que é a chamada calcular o MDC por fatoração, nós estamos fatorando os números aqui, ou você pode resolver por aquela listinha de divisores do 24, divisores do 40 e encontrar o divisor maior. Qual você preferir. Tudo bem? Então, ó, não esquece. Se a gente estivesse calculando o MMC de 24 e 40, nós multiplicaríamos todos. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, igual nós fizemos no anterior. Aqui não. Quando é MDC, máximo divisor comum, eu pego apenas os repetidos, aquele que dividiu todo mundo que está aqui. Beleza? Fechou, galera? Copia isso daí, anotou. Acabou a nossa aulinha de hoje. Valeu, até a próxima.